Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ontem nós meditávamos sobre as provações que purificam a fé. Falávamos das provações e também comentávamos que estas provações devem ser vividas com alegria, com um sorriso no rosto, porque essas provações geram em nós constância na fé. Hoje, São Tiago vai mais fundo. Se ontem nós falávamos das provações, e lembremos-nos, Deus nos prova. Quem nos prova é Deus, porque Ele quer que nós amadureçamos. Precisamos amadurecer na fé, saber que precisamos dEle. Hoje a palavra, na primeira leitura, nos fala da tentação que nasce dentro de nós. E não é Deus que nos tenta. As tentações, elas têm três naturezas. Ela nasce do coração desordenado, ou seja, da nossa própria carne. Nós somos tentados pela nossa própria carne, e esta é a pior das tentações. É esta que nos seduz. Nós somos tentados pelo mundo o tempo todo. Os pensamentos mundanos que nos parecem agradáveis. Mas vejam, mesmo o mundo nos tentando, precisa passar pela nossa carne. Por isso que nós precisamos estar preparados. Porque o mundo vai nos tentar, mas precisa passar pela nossa carne. Precisa ter um aceite. Nós precisamos aceitar. E a terceira natureza, a tentação vem do diabo. Ele é o tentador, por excelência. Ele nos tenta. E ele vai nos tentar. E o diabo, ele se utiliza sempre da nossa carne e do mundo. Mas lembremos-nos, sempre passará pela nossa carne. Se nós estamos com a nossa carne nascida do alto, nós resistiremos a toda e qualquer tentação. Então, por isso que nós precisamos fazer exercícios ascéticos, rezar, fazer penitências, mortificações. Porque o diabo utilizará do mundo e ele sabe a fraqueza da nossa carne para nos pegar. E precisamos dizer isso com muita clareza, porque nós vivemos em dias que a tentação ela é tratada como diversão. Estamos vivendo no carnaval, é o tempo do carnaval. Quero utilizar aqui como exemplo. Nesses dias, muitos vivem como se fosse possível dividir a vida em dois mundos. Alguns dias de promiscuidade. Depois entramos na quaresma e agora eu vou viver a minha fé. Mas a palavra de São Tiago hoje é uma palavra dura. A concupiscência depois de conceber gera o pecado, e o pecado, quando amadurece, gera a morte. Se a provação gera a maturidade espiritual, a tentação, depois de concebida, gera o pecado, que gera a morte. Nós não podemos brincar com a tentação.
Queridos, não existe santidade sem combate, não existe céu sem conversão, não existe céu sem violência. Hoje nós estamos em tempos em que brincamos com a tentação. Nós vivemos em tempos onde a nossa geração é fraca, e não é fraca por falta de graça, mas ela é fraca por falta de decisão. São Tiago diz na palavra de hoje: feliz o homem que suporta a tentação. Reparem, ele não diz assim, feliz o homem que evita toda a luta, mas ele diz, feliz o homem que suporta, ou seja, aquele que permanece firme. Hoje nós vemos uma geração que cede rápido ao olhar, cede ao prazer imediato, cede à opinião dos outros, cede ao próprio humor, cede aos próprios sentimentos, cede às próprias emoções. Não é falta de Deus, é falta de vontade formada. O problema não é sentir tentações. Todos os santos foram tentados, todos. E nós vamos ser tentados até o fim das nossas vidas, porque o diabo nos quer no inferno. Nós precisamos colocar isso na nossa cabeça. Enquanto nós estamos brincando, o diabo não brinca. O diabo não brinca. Não brinca conosco, não brinca. Ele quer nos colocar no inferno. O inferno é real. O inferno existe e existem pessoas no inferno. E o diabo quer nos colocar no inferno. É real. Então nós não podemos brincar com isso. Não dá. Não dá para negociar. Não dá para negociar com a tentação. O diabo é como um cachorro raivoso. Ou podemos colocar qualquer outro tipo de fera, né? Só que ele está preso na coleira. Ele não vai nos morder se nós não nos aproximarmos dele. O problema é que nós vamos lá, alimentamos, brincamos, queremos soltá-lo da coleira, passamos perto dele, colocamos a nossa mão, colocamos o nosso braço, colocamos a nossa perna, e nós vamos lá, abraçamos a fera, o cachorro na coleira, conversamos com aquilo que nós deveríamos cortar imediatamente. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Nós não podemos viver anestesiados. O discípulo de Cristo não pode viver anestesiado. Existe uma violência espiritual necessária. A violência de dizer não antes que o desejo cresça. Porque quando o desejo cresce, ele se torna incontrolável. Isto eu digo para mim, eu digo para vocês. Isso é para todos nós. E qualquer tipo de desejo, se nós não cortamos, ele cresce. É como um fogo que vai queimando tudo e todos. Se nós não controlamos este fogo, o fogo tende a crescer e queimar tudo. Como dizia São João da Cruz, o apego pequeno já contém a raiz da grande queda. Uma fé sem firmeza, sem esta firmeza de vontade, ela produz cristãos frágeis que desejam o céu sem passar pela cruz, que desejam o céu sem passar pela mortificação, sem passar pela penitência. São Tiago, aqui no texto, ele descreve um processo. A pessoa é atraída pela própria concupiscência, a concupiscência concebe e o pecado nasce.
Ele fala como se ele fosse um próprio médico da alma. Ele está descrevendo: olha, o pecado ele não começa no ato, ele começa na fantasia acolhida. Por quê? Porque nós vivemos uma cultura que estimula constantemente o desejo. Imagens, músicas, ambientes, festas onde tudo é permitido. Aí muitos dizem assim: ah, mas é só brincar. Deus entende. Deus ele quer festa também. Deus ele não nega a festa. Ele estava lá nas bodas de Caná. Não tem problema. Não, eu só estou me divertindo. Deus quer que eu seja feliz. A alma, ela não funciona por interrupções mágicas. Aquilo que você alimenta hoje vai dominar você amanhã. Não tem como você chegar num dia e cantar que adora a Deus, que ama a Deus, que louva a Deus, levantar os braços para o céu e dizer que vai fazer penitência e que agora vai cortar todas as coisas que você passa uma vida inteira vendo imagens indecentes, escutando músicas que são um atentado, que acabam com a pureza do seu coração. São um atentado contra o nosso coração. Vivendo em ambientes, vendo e vivendo em ambientes que nos levam para baixo. Participando de festas onde tudo é proibido. Não dá. Não tem como. Não existe modo de viver a fé desta forma. É uma escolha nossa. Quem se expõe continuamente à sensualidade, à desordem, não pode esperar que o coração permaneça puro. E aqui eu não estou falando de moralismo, não. É uma realidade espiritual. O mundo espiritual é muito real. Eu uso como exemplo o carnaval. O carnaval muito antigamente, mas bem antigamente, na época dos dinossauros, o carnaval era bom. Onde tinha aqueles bloquinhos, umas coisas onde as crianças brincavam na rua. Talvez alguma coisa sadia. Talvez. Mas hoje é uma escola de desordem interior. São corpos usados, as pessoas saem nuas na rua e todo mundo acha normal. É tudo normal. E não tem problema. Eu me visto de demôniozinho e não tem problema. Eu saio na rua com o meu corpo à mostra e não tem problema. Você acha mesmo que não tem problema? Você acha mesmo que não tem problema tentar viver a tentação e ser tentação para o outro? As pessoas saem se beijando. E aqui é neste tempo onde acontecem as maiores desordens. Estava vendo nesses dias que as estatísticas de morte, as estatísticas de tragédia acontecem o maior período onde acontecem essas estatísticas, onde crescem esses números são alavancados, é no tempo de carnaval. Não pesquisei a fundo, mas vale a pena pensar sobre isso. Porque os demônios estão à solta. Nós nos entregamos, né? As pessoas se entregam. Os afetos são descartáveis. As pessoas saem beijando umas às outras. É um tempo que tudo pode. É um tempo de promessas vazias. E depois, em a quaresma, nós queremos rezar como se nada tivesse acontecido. E não é assim que a vida espiritual cresce.
A graça, ela constrói, mas ela não substitui a vigilância. E nós precisamos vigiar. Queridos, nós precisamos de uma violência espiritual, cortar para viver. Existe uma frase de São Mateus que Jesus ele diz que incomoda: o reino dos céus sofre violência e são os violentos que a possuem. Não é violência contra as pessoas, é contra o pecado que nos quer dominar. São Tiago ele afirma: Deus não tenta ninguém, mas também não força ninguém a mudar. A santidade exige escolhas concretas, cortar ambientes que arrastam para baixo, romper hábitos que alimentam a concupiscência, disciplinar o olhar, o corpo, o coração. Existem hoje muitos cristãos que querem um evangelho sem exigência, querem sentir Deus sem mudar de vida, mas não existe santidade sem renúncia real. Não dá para viver uma semana de desordem e depois desejar a paz profunda da alma. O coração humano não é um interruptor. Ele se forma pelas escolhas repetidas. A verdadeira alegria, ela não nasce da libertinagem, mas da liberdade em Deus, da liberdade interior. O que fazer? Padre, caímos no pecado. O que fazer? Hoje é um dia também que nós celebramos uma memória da Sagrada Face. O que nós precisamos fazer? Reparar aquilo que nós ferimos. São Tiago nos mostra que a tentação acolhida gera o pecado, e o pecado gera a morte. Porém, existe algo que muitas vezes nós esquecemos. Todo pecado deixa uma ferida que pede reparação. Hoje se fala muito de misericórdia e graças a Deus que nós temos a misericórdia de Deus. Mas quase não se fala da resposta de amor que nós devemos dar a Deus, da resposta de amor que nasce em nós depois da queda. E a conversão verdadeira não é só pedir perdão, é desejar consolar o coração de Cristo. E aqui nós podemos meditar na Sagrada Face, espiritualidade da Sagrada Face. A tradição da igreja sempre viu a face de nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente esta face desfigurada na paixão, como o espelho do que o pecado humano faz com o amor. Não são apenas os golpes dos soldados que ferem o Senhor, mas a sua tibieza, a minha tibieza, a minha impureza, a minha indiferença diante do sagrado. E enquanto o mundo busca prazeres, a face de Cristo permanece marcada pelo sofrimento silencioso daquele que ama e não é amado. E por isso a devoção à Sagrada Face. Por isso nós devemos reparar pelos pecados pessoais, reparar pelas blasfêmias, reparar pelas ofensas cometidas contra o corpo e a dignidade humana. Precisamos reparar. Em tempos como estes que nós vivemos, tempos de carnaval, tempos de banalização do corpo e do amor, nós precisamos contemplar a Sagrada Face. Em tempos onde tudo é permitido, onde a verdade é relativizada e o certo é fazer o que eu quero, o que me deixa feliz, contemplar a Sagrada Face é quase um ato profético. É dizer, Senhor, aquilo que o mundo transforma em brincadeira, eu quero transformar em consolo para ti. Vejam, não é culpa doentia, mas é do amor ferido. O amor de Deus foi ferido. E nós precisamos responder a este amor que foi ferido.
Você foi gerado para a vida. Você foi gerado para consolar a face de Cristo. São Tiago termina com uma frase luminosa. Ele nos gerou pela palavra da verdade para sermos como as primícias de suas criaturas. Ou seja, você não nasceu para ser escravo da própria concupiscência. Eu e você, nós somos gerados para a santidade. Talvez alguém aqui sinta que já caiu demais, que já se deixou levar muitas vezes. Mas a palavra não vem para condenar. A palavra vem para nos acordar. Isso é para mim e para você. Não ache que eu estou dizendo aqui para atirar coisas. Não. O primeiro que escuta sou eu. E digo, ainda há tempo de escolher a vida. Ainda é tempo de dizer, Senhor, corta em mim aquilo que me destrói. Porque a coroa da vida não é dada aos perfeitos, é dada aos que lutam. E hoje, além de fugir do pecado, você é chamado a algo muito maior, a reparar, a olhar para a sagrada face de Cristo, desfigurada pelo amor, e responder com uma vida que consola, que reza, que se oferece. Porque lutar dói. Reparar custa. Mas é infinitamente melhor do que o vazio de uma alma que se perdeu brincando com aquilo que mata. Amanhã começa a quaresma. E vamos parar de brincar com a morte espiritual. Levemos a sério a vida